Os imigrantes tendem a atacar com vigor os líderes da extrema-direita, sobretudo os europeus, né? Porque é o continente para o qual nós africanos e muitas outras nacionalidades têm como destino. Mas o que nós não procuramos fazer, ou que muitos não procuram fazer, é entender os motivos, as motivações dos líderes da extrema-direita, né? Porque caracterizam-se por líderes que voltam mais para os interesses nacionais. O facto é que nós imigrantes não entendemos que a nossa ida para lá em massa e a nossa forma de nos reproduzirmos, ou seja, a forma como nós levamos a sério a natalidade, faz com que os seus sistemas começam a apresentar dificuldades, já não conseguem atender às suas demandas, porque os seus sistemas, quando concebidos, foram concebidos numa perspectiva em que eles tinham total controle de como a sua população teria crescido nos próximos anos, ou seja, nessa altura, governos como o português, vamos supor agora, países como Portugal, Inglaterra e por aí fora, têm uma previsão de como é que a sua população vai crescer nos próximos 10 anos, em função dos censos, em função da educação, em função da percepção, da consciência ou da mentalidade desses povos. Mas quando os imigrantes começam lá a ir em massa, criam uma certa disrupção nesses sistemas, porque nós não vamos inicialmente sozinhos. Se for um homem ou uma mulher, depois vai levar o seu parceiro e depois vai levar os membros da sua família, digamos filhos, primos e alguns outros dependentes. E ainda que não for o caso, quando muitas vezes lá chegamos, começamos a nos reproduzir não tendo em conta as suas políticas ou a percepção que o governo deles tinha sobre a natalidade. Porque nós sabemos que, em teoria, os europeus não têm como prioridade dos 20 aos 40 anos ter filhos, por isso é que eles vão criando políticas de incentivo à natalidade. Já nós africanos e alguns asiáticos temos como prioridade a casa dos 20 aos 40 anos a necessidade de reprodução e nós não queremos ter 1, 2, 3 filhos. Os seus hospitais, as suas escolas, as suas instituições públicas, as suas organizações de apoio financeiro e etc. foram concebidos na perspectiva ou no entendimento que eles tinham do crescimento do comportamento da sua população única exclusivamente europeia. E quando nós imigrantes lá vamos em função das nossas atitudes, não digo necessariamente mais porque a natalidade não é uma atitude má, né? Tem a ver com a nossa cultura e nós devemos respeitar. Isso acaba gerando uma certa disrupção nos seus sistemas, por isso é que nós hoje olhamos para os hospitais de Portugal e têm tido as dificuldades que têm tido a dificuldade de emprego, de pagar os subsídios e por aí fora, e aí começam a surgir os líderes da extrema-direita que querem controlar a migração e muita gente que gostaria ou tem como anseio emigrar, ou já lá esteja, olha para estes líderes como sendo maus. Mas para mim, e na verdade não são maus, são simplesmente líderes que procuram. Tínhamos um exemplo claro, por exemplo, o vice-governador do Malanze, Franco Mufina, há tempos alegou que o fracasso das políticas públicas em Angola tem a ver com o elevado crescimento da taxa de natalidade. Isso ainda só tendo em conta os angolanos. Vamos imaginar que Angola começa a receber muitos imigrantes e estes começam a nascer de forma excessiva. O que é que vai acontecer com o nosso sistema? Vai criar uma fragilidade do nosso sistema, porque se nós mantivermos, ou se, por exemplo, aumenta-se o número da população, mas muitas vezes não aumenta-se o número dos hospitais, de escolas, porque o governo não tinha isso como prioridade, tinha outras prioridades no seu plano de governação. Então nós precisamos começar a entender isso e não atacarmos líderes da extrema-direita como se estivessem a fazer alguma coisa do outro mundo, porque no final das contas, todos nós como nacionais, se como nacionais do nosso próprio país, gostaríamos de ser nós, ou de sermos nós, a prioridade do nosso governo. Então, não há lógica nenhuma de entendermos líderes que também tenham os seus governos ou os seus cidadãos como prioridade. Devemos nós compreender e saber que essa imigração que vem ocorrendo no mundo vem criando uma disrupção nos sistemas destes países. Isso leva com que o sistema depois começam a falhar. Depois nós mesmo começamos a dizer, olha, aquele país já não é sustentável, mas nós não entendemos que aquele país se tornou insustentável em função do excesso de imigração, que num dado momento precisa realmente ser controlado.